Quase todos os homens caem na mesma armadilha. E o pior, a maioria nem percebe, até que seja tarde demais. Porque não é a idade que arruína os relacionamentos. É algo muito mais silencioso e muito mais perigoso. Você já reparou como alguns homens, mesmo aos 40 ou 50 anos, continuam confiantes, atraentes e emocionalmente envolventes, enquanto outros desaparecem aos poucos? Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com aparência. E definitivamente não é sorte, é psicologia. E pouquíssimas pessoas explicam isso com clareza. Se você não entender isso, pode perder conexões importantes sem nem saber o porquê. Neste vídeo, vou explicar o que realmente muda na mentalidade de um homem com o tempo e como isso afeta diretamente sua capacidade de se conectar, atrair e manter relacionamentos. Estas não são dicas superficiais. São verdades reais e incômodas, e a última é a que a maioria dos homens ignora e pela qual paga o preço mais alto. Eis a questão: muitos homens acreditam que, com a idade, deveriam se tornar mais controlados, mais lógicos, mais estáveis, mais equilibrados. Mas na realidade acontece algo diferente. Eles se tornam mais fechados, mais rígidos, mais distantes emocionalmente. E é exatamente isso que mata a atração. Porque uma mulher não se conecta com a sua experiência, ela se conecta com o que sente quando está perto de você. Você pode ter tudo perfeitamente organizado na sua vida, mas se não criar emoção, não há conexão real. E é aqui que a maioria dos homens falha. Eles confundem maturidade com bloqueio emocional. Com o tempo, eles assumem menos riscos, param de se expressar abertamente, reprimem o que sentem, eles se protegem. E embora isso possa parecer força, na verdade enfraquece a conexão, porque a conexão não cresce com o controle, ela cresce com a vulnerabilidade. Não é fraqueza, mas abertura, a capacidade de se expressar, de sentir, de estar presente sem se esconder atrás de uma barreira. Mas muitos homens fazem o oposto, tornam-se previsíveis, distantes, difíceis de decifrar, e isso cria um abismo emocional imediato. Eis algo que quase ninguém lhe diz: o amor não se mantém sozinho, ele precisa ser construído continuamente. Muitos homens chegam a um ponto em que pensam: já fiz o suficiente, não preciso tentar mais. E é aí que as coisas começam a declinar. Eles param de notar os pequenos detalhes, param de ouvir atentamente, param de prestar atenção. E lentamente, sem perceber, o relacionamento começa a esfriar. Não de repente, mas gradualmente, como uma chama que se apaga em silêncio. E quando reagem, muitas vezes já é tarde demais. Eis a mudança fundamental que você precisa entender. A atração em um relacionamento maduro não se trata de impressionar alguém. Trata-se de como você faz a pessoa se sentir, sentir-se compreendida, sentir-se calma, sentir-se emocionalmente conectada, mas também sentir algo. Porque sem emoção, um relacionamento se torna rotina, e a rotina acaba matando o desejo. É por isso que alguns homens mais velhos se destacam. Eles continuam interessantes, eles continuam desejados, eles continuam escolhidos. Não porque sejam perfeitos, mas porque continuam a criar experiências emocionais reais. Entenda isso claramente. Não se trata do que você diz, trata-se do que a sua presença comunica, sua energia, sua atenção, sua maneira de ouvir. É isso que as pessoas sentem. Um homem que entende isso não precisa impressionar. Sua presença já demonstra confiança, sem arrogância, interesse, sem carência, calma, sem frieza. E essa combinação é rara. É por isso que ele se destaca naturalmente. Mas aqui está a verdade mais importante. O maior erro que os homens cometem ao envelhecer é parar de evoluir emocionalmente. Eles crescem na carreira, crescem financeiramente, ganham experiência, mas não evoluem na forma como se conectam. E isso os deixa estagnados. Porque os relacionamentos não se sustentam pela lógica, eles se sustentam pela conexão. E se essa parte não evolui, todo o resto perde o sentido.
A verdade é simples, mas nem sempre confortável. Seu valor em um relacionamento não é definido pela sua idade, é definido pela sua capacidade de se conectar. E isso é algo que você pode aprender, construir e aprimorar. Se você entender isso, não apenas melhorará seus relacionamentos, você mudará completamente a forma como as pessoas o percebem. E a verdade é que a maioria dos homens nunca percebe isso, mas agora você já tem uma vantagem.